Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos e amados irmãos. Estamos de volta no Facebook. Eu quero agradecer a você que tem estado conosco, que tem compartilhado os nossos vídeos, tem assistido, falo a respeito das mensagens que nós temos deixado aqui. Você tem falo para alguém, Deus te abençoe. Mas eu quero aqui, antes de trazer nesta oportunidade a mensagem de Deus, eu quero falar sobre o tema que nós colocamos na descrição desse vídeo: ter Deus como pastor. Você já imaginou ter Deus, o próprio Deus, como seu pastor? Pois bem, mas eu quero pedir a você, antes da mensagem, eu quero pedir a você que não conhece nosso canal lá no YouTube, tá? Você que não conhece o nosso canal lá no YouTube, o nome do nosso canal está aí abaixo, Cícero Benício Oficial. Se você entrar com esse nome, Cícero Benício Oficial, você vai ver minha foto com minha esposa e mais de 400 vídeos, onde você vai escolher uma mensagem, vai assistir e ser grandemente abençoado pela palavra de Deus. Cícero Benício Oficial. Vai lá e inscreve-te. Meus amados, Davi era rei. Pois bem, e como rei, os homens do passado e muitos do presente, os do passado tendiam a se declarar deuses, a se achar deuses. Tanto é que quando nós lemos sobre vários deles, nós vamos encontrar alguém dizendo: rei tal, rei fulano, rei cicrano, rei beltrano, vive para sempre. Sendo que eles não viviam para sempre. Ninguém, só o Senhor Deus vive para sempre. Pois bem, mas aqui nós encontramos um rei, o rei Davi. Sendo ele rei, ele tem o Senhor Deus como seu pastor. Salmo 23 é um salmo que muitas pessoas recitam, muitas pessoas gostam do mesmo, e eles declaram dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja, quando alguém declara que o Senhor é o seu pastor, notadamente esta pessoa está dizendo que pertence ao grupo daqueles que são guiados por Deus. Está dizendo que não vai onde quer, porque é Deus quem o guia. Veja, a ovelha, ela não tem a direção própria. É o pastor quem dá a direção da ovelha. Interessante é que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e diz: nada me faltará. Tá? Bom, inicialmente ele escolhe o Senhor como pastor, diz que o Senhor é o seu pastor e diz que nada lhe faltará. Ou seja, ele não tem necessidade daquilo que ele precisa para viver, porque o que ele precisa para viver tem a provisão do seu pastor. Uma ovelha, uma das únicas coisas que ela faz é obedecer o comando de voz do seu pastor, do seu líder, de modo que há uma correlação, há uma aproximação muito grande entre a ovelha e o pastor. Se pegássemos, por exemplo, como exemplo, os rebanhos lá no Oriente Médio, e ali nós colocássemos, por exemplo, 3 rebanhos de 3 ovelhas, melhor, de 3 pastores em um único aprisco. Isso pode acontecer ainda hoje. Deixa eu trazer para a realidade. Se pegarmos ovelhas de 3 pastores e colocarmos em um único aprisco,
Se chegar um estranho e chamar, uma das únicas coisas que vai fazer é espantá-las, tá? Elas jamais se moverão dos seus lugares para seguir um estranho. E é isso que Jesus nos ensina em João capítulo 10. Lá em João capítulo 10, nós vemos Jesus dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas ele diz também que as suas ovelhas de modo algum seguirão o estranho. Então, quem tem o Senhor Deus como pastor, que pertence ao rebanho do Senhor, não tem a menor possibilidade de seguir a outrem. Quem escolheu, foi escolhido para ser pastoreado pelo Senhor, para ser pastoreada pelo Senhor, não vai beber em qualquer cisterna. Por quê? Porque o pastor, ele ama as ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Ele está com as ovelhas. E ele pega e prepara água, alimento de qualidade, saudável, porque ele quer a saúde do rebanho. Note que o salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas no versículo de número 2 ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Veja que aqui ele está falando de abundância, de uma ovelha que já se alimentou bem a ponto de deitar-se, a ponto de descansar sobre o pasto verde. Ele está dizendo que o Senhor Deus, ele dá em abundância àqueles que são pastoreados por ele. Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha saciada, bem alimentada, que não come em qualquer local, que não bebe em qualquer local, mas que age segundo as orientações do seu pastor, do seu líder, e aqui, diretamente, aqui está se referindo ao Senhor nosso Deus. Então, como é ser pastoreado pelo Senhor? Ora, quem é pastoreado pelo Senhor, repito, não come em qualquer lugar, não bebe de qualquer água, de qualquer cisterna, não tem condição. Porque o pastor tem cuidado das ovelhas e ele busca na sua provisão o melhor para aquelas ovelhas que ele está cuidando delas. Há tantas pessoas que dizem: o Senhor é o meu pastor, mas estão bebendo em várias fontes, estão seguindo a estranhos, estão seguindo aquilo que a Bíblia não nos mostra como pastor, como algo, porque existem os pastores, existem os mercenários. Então existem muitas ilusões no mundo, mas Davi está dizendo aqui que o Senhor é o seu pastor. E eu já disse aqui que se nós misturarmos, se nós colocarmos em um único curral, em um único aprisco, ovelhas cuidadas por 3 pessoas diferentes, se um estranho chegar ali, chama, nenhuma delas segue, elas permanecem lá. Se um pastor de um daqueles rebanhos chegar na porta, ali na porteira, abrir a porteira e chamar, as suas ovelhas saem, mas as outras permanecem ali porque elas não conhecem a voz daquele cidadão. Ele é conhecido daquelas que ele pastoreia, daquelas que ele cuida, mas a sua voz é estranha aos ouvidos daquelas ovelhas que ele não pastoreia. Infelizmente, o ser humano não é seletista nesta questão. O ser humano, por ser sociável, infelizmente, às vezes se perde muito fácil.
É um grito para ali, a pessoa vai, é um grito para lá, a pessoa vai, e acaba às vezes ficando confusa, se envolvendo com muitas coisas que não foi Deus quem preparou. Ora, se um pastor humano, se um homem tem cuidado das ovelhas, quer o bem das ovelhas, a saúde das ovelhas, uma alimentação boa, saudável para as ovelhas e abundante, meu filho, a ponto da ovelha deitar sobre o pasto. Ó, deitar me faz em verdes pastos. E a forma como ele, o Senhor Deus, apacenta é uma forma tranquila. Olha só, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O Senhor, ou melhor, o Davi aqui não está dizendo, o Senhor está me levando por águas turbulentas, por águas inquietas. Ele diz, guia-me mansamente, com cuidado, não me atropela, não me empurra, não me faz correr, não apressa o meu passo. Ele caminha mansamente, ele me guia mansamente. Olha só, guia-me mansamente. Veja, quem guia, notadamente vai na frente. Então, quem vai na frente é quem toma a decisão, a direção para onde vai. Logo, a ovelha que toma a direção por si é uma ovelha sem pastor. Mas uma ovelha que tem pastor, ela segue as orientações do seu pastor. Tá? Infelizmente, há tantas pessoas na atualidade, tantos cristãos que dizem, não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso de homens, tal. E a Bíblia vai me dizer, em Efésios capítulo 4, salvo engano, versículo 11, deixa eu pegar aqui, o Senhor Deus deu uns, deixa eu pegar aqui rapidinho para poder citar, e ele mesmo, o Senhor Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Davi era rei, mas ele escolheu ter o Senhor Deus como seu pastor. E declara, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nada me faltará. Deitar-me faz, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Glória a Deus. Refrigera a minha alma. Olha só, refrigerar é trazer refrigério, é trazer calma, é trazer segurança, paz na hora da tribulação. Quem não passa por problemas na vida, todos nós passamos. Interessante que a ovelha, quando ela está machucada, ela está ferida, ela é cuidada pelo pastor. É ele quem vai lá, usa o seu cajado para tirar do buraco, tirar do abismo, pega a ovelha, coloca sobre os seus ombros. Pois bem, esta é a função do pastor. Imagina o Senhor Deus como nosso pastor. Imagina, você já imaginou? Você que me assiste, você já imaginou ter o Senhor Deus como teu pastor, verdadeiramente como teu pastor? Infelizmente também, às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus está aqui, desde que eu nasci, eu tenho Deus comigo e tal. Bom, infelizmente a gente vai crescendo na vida, em estatura, e às vezes acaba fazendo coisas que Deus, não aprova nem um pouquinho, tá? Então refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome.
Guia-me por veredas de justiça, não é por veredas de injustiças pecaminosas, de tragédias. Não. Por veredas de justiça. Veredas, veja bem, veredas não é um caminho largo. Deixa eu explicar isso aqui. Eu sempre fui da zona rural, eu sempre fui da roça e sei que veredas não são caminhos largos. Veredas são caminhos estreitos. Tá? Veredas são caminhos estreitos que só dá para andar na fila. Nas veredas ninguém anda lado a lado. Nas veredas vai um na frente e os outros vão atrás. Eu continuo morando no interior e sei muito bem o que é uma vereda. Mas é uma vereda justa o que o Senhor está dizendo aqui. Então, o Senhor na frente e o rebanho atrás. Ele está dizendo, guia-me por veredas de justiça, pelo amor do teu nome. Ou seja, o nome do Senhor Deus está envolvido em todo este cuidado, em todo este pastoreio. Então, em algum momento que eu vier errar, ele vai me guiar por veredas de justiça, tá? Ainda que seja pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui ele expressa a sua confiança para com o seu pastor, que é Deus, neste caso. Ele está mostrando que ele confia plenamente. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele se lança totalmente, completamente na presença daquele que o pastoreia, daquele que o cuida, daquele que o faz deitar em verdes pastos, que guia mansamente as águas tranquilas. Ele diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, tem um negócio aqui que eu acho um tanto interessante. Vara não é para consolar. O cajado em si, o cajado é para tirar do abismo, eu já expliquei aqui, tirar do buraco, tirar, tá? Puxar, é para puxar, é para trazer para perto. Mas a vara é para corrigir. E o escritor de Provérbios diz que a vara é para o espinhaço do tolo. Logo, em algum momento da nossa vida, nós seremos corrigidos. E Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, vara não consola, mas ele prefere ser corrigido a andar desgarrado, a andar em qualquer outro lugar. Infelizmente, muitas pessoas não se deixam ser pastoreadas pelo Senhor, não entregam verdadeiramente suas vidas nas mãos do Senhor e andam por outros caminhos que não são veredas de justiça. Mas vamos seguir aqui para concluir. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como assim? Ora, como é que alguém vai ter esta honra? Preparar uma mesa. Imaginemos que em um momento da vida de Davi, Deus o honrou grandemente. E eu não estou fazendo, em muitos momentos, mas eu quero citar aqui o primeiro, que foi da sua unção, quando ele foi ungido por Samuel. E uma mesa preparada, a ponto do profeta dizer assim, nós não iremos nos assentar enquanto o menor não chegar. Não estou querendo dizer que a família era inimiga de Davi, mas aqui está uma questão de destaque, uma honra, mas ele mostra que ele quer os inimigos presentes. Ele não quer a morte dos inimigos, ele quer os que é presentes ali. Pois bem, aí ele termina dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele é dependente da bondade e da misericórdia de Deus, mas ele diz que habitarei
na casa do Senhor por longos dias. Ele não quer apenas ir à casa do Senhor. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor. Ou seja, na casa do meu pastor, que é o Senhor nosso Deus. Pois bem, bom, e aí? Você é pastoreado realmente pelo Senhor? É mesmo? É o Senhor que te guia por vereda de justiça, te conduz, te faz deitar em verdes pastos, conduz às águas tranquilas? Se for, amém. Se não, é tempo de entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Tá? Nós precisamos servir a Deus de verdade, com ação, com atitude. Atitudes que agrade o bom Deus. Não em palavras, porque palavras o vento leva e Deus conhece tudo a nosso respeito. Eu quero pedir aos meus amados e queridos, diletos irmãos, que não deixe, por gentileza, de se inscrever em nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, é totalmente grátis, totalmente grátis. Totalmente grátis, it's totally free, totalmente grátis. Inscreva-se em nosso canal, Cícero Benício Oficial. Aqui, a palavra de Deus é levada a sério. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor.